Meu nome é Rosa Maria. E antes de você me julgar por não ter chorado no enterro do meu marido, você precisa saber o tipo de vida que eu vivi. Quando me disseram que ele estava morto, caído no chão daquele bar imundo, o sangue misturado com cachaça e serragem, eu fiquei imóvel. Meus olhos não arderam, meu peito não apertou, minhas mãos não tremeram. Fiquei ali, parada na soleira da porta daquela casa que nunca foi minha, ouvindo o homem repetir as palavras como se eu não tivesse entendido na primeira vez. A senhora ouviu, dona Rosa? Seu marido morreu. Levou uma facada numa briga por causa de uma aposta. Eu ouvi, claro que ouvi. Mas o que aquele homem não sabia, o que ninguém naquela maldita cidade sabia, era que eu havia morrido muito antes dele. Aos poucos, pedaço por pedaço, surra após surra, humilhação após humilhação. Quando ele finalmente tombou naquele chão sujo, tudo o que restava de mim eram cascas, ossos, obrigações e 3 filhos que dependiam de uma mãe que mal conseguia se lembrar de quem tinha sido antes de se tornar propriedade de um homem. Não chorei no enterro. Fiquei lá, de pé, com meu vestido preto puído nos ombros, segurando a mão de Rita, que tinha apenas 7 anos, e não entendia por que a mãe não derramava uma lágrima. Mateus, com 12 anos, ficou do meu lado direito, sério demais para a idade. João, com 8, chorou, mas não pelo pai. Chorou porque sentiu meu silêncio e teve medo dele. As pessoas cochichavam. Que mulher fria! Nem uma lágrima pelo marido. Sempre soube que ela era estranha. Deixei que falassem. Que importava agora? Eles nunca viram as marcas no meu corpo. Nunca ouviram os gritos que eu abafava no travesseiro. Nunca presenciaram o dia em que ele arrancou minha filha de mim e a trocou por um pedaço de terra que ele perdeu jogando cartas 3 dias depois. Ah, sim, eu tinha 4 filhos, mas só 3 estavam ali naquele enterro. Tudo começou 16 anos antes, quando meu pai decidiu que eu me casaria. Eu tinha apenas 17 anos, ainda sonhava, ainda ria, ainda acreditava que a vida podia ser boa. Meu pai era um homem duro, trabalhador, mas com aquela mentalidade de que filha mulher era peso. Quanto mais rápido casasse, melhor. Quando apareceu um homem interessado, mais velho, carrancudo, dono de uma pequena propriedade, meu pai viu a oportunidade perfeita. Você vai casar com ele, Rosa. É um bom partido. Tem terra, tem casa. Você vai viver bem. Eu tentei recusar. Disse que não o amava, que mal o conhecia, que tinha medo daquele jeito dele me olhar como se eu fosse gado no curral. Meu pai ergueu a mão. Mulher não escolhe, mulher obedece. Casei numa tarde quente de março. Não houve festa, não houve alegria. Apenas um padre apressado, 2 testemunhas e um vestido emprestado que cheirava a naftalina. Naquela noite, entendi o que significava ser esposa. Não era amor, era posse. Os primeiros anos foram um desfile de terror disfarçado de normalidade. Ele bebia todos os dias. Começava logo cedo, antes mesmo do sol esquentar a terra. Quando o álcool subia, ele ficava irritado. Qualquer coisa virava motivo. A comida sem sal, o café frio, uma palavra que eu dissera num tom que ele não gostou. As surras vinham rápidas, sem aviso. Um empurrão, um tapa, um soco, um chute. E depois, sempre, aquela ordem. Levanta e para de chorar. Você provocou. Eu aprendi a não reagir, a baixar a cabeça, a me encolher, a desaparecer dentro de mim mesma. Engravidei logo no primeiro ano. Ana nasceu pequena, frágil, mas com um choro forte que enchia a casa. Eu a segurei nos braços e pela primeira vez em meses senti algo além de medo. Senti amor, um amor desesperado, violento, sufocante. Essa menina vai ser forte, eu sussurrei no ouvido dela. Eu vou fazer você ser forte. Mas eu não sabia, naquele momento, que o destino já estava escrevendo uma história diferente para minha filha. Mateus veio um ano depois, sério desde bebê, como se já soubesse que precisava crescer rápido. João nasceu quando Ana tinha 5 anos, um menino risonho que tentava alegrar a casa mesmo quando não havia motivo. E por último veio Rita, pequenininha, de olhos grandes e curiosos. 4 filhos, 4 razões para continuar viva. Mas também 4 alvos para a fúria dele.
porque quando ele começou a bater em mim na frente delas, eu percebi que o inferno tinha andares e eu estava descendo. Ana, a mais velha, tentava me proteger. Com apenas 8 anos, ela se colocava na frente dele gritando: "Não bate na minha mãe, não bate!" Ele ria e batia nela também. Eu implorava: "Em mim, bate em mim, mas deixa as crianças em paz." Ele não ouvia, ou talvez ouvisse e simplesmente não se importasse. Foi num dia de agosto, nublado e pesado, que tudo desmoronou de vez. Ele estava mais endividado do que nunca, bebia mais, perdia dinheiro no jogo. A fazenda estava caindo aos pedaços. Eu sabia que algo ruim estava por vir. Sentia no ar, como se a tempestade já tivesse começado mesmo antes das nuvens escurecerem. Então, uma tarde, ouvi o barulho de uma carroça parando na frente da casa. Olhei pela janela. Um homem desceu, alto, chapéu cobrindo boa parte do rosto. Roupas simples, mas limpas. Ele trazia 2 meninos pequenos com ele, sentados na carroça, quietos demais para crianças. Meu marido saiu para recebê-lo. Conversaram baixo, eu não conseguia ouvir. Mas vi quando ele apontou para dentro da casa, e meu coração gelou. Entrei correndo. O que está acontecendo? Ele me encarou com aquele olhar que eu conhecia tão bem. O olhar de quem já decidiu e não vai voltar atrás. Ana vai com ele. Eu não entendi, não quis entender. Como assim vai com ele? Quem é esse homem? Ele é viúvo, precisa de alguém para cuidar dos filhos pequenos. Eu dei a Ana para ele. Em troca, ele me deu um pedaço de terra boa. O mundo parou. Você está trocando nossa filha? Trocando não, dando. Ela vai trabalhar lá, ajudar a criar os meninos dele. É melhor para ela. Eu me joguei na frente dele. Não, você não vai levar minha filha. Eu não deixo. O tapa veio forte. Minha cabeça girou. Caí no chão. Ana gritou: "Mãe!" Ele puxou pelo braço. "Pega tuas coisas, vai logo." Eu me arrastei pelo chão, agarrei a perna dele, implorei: "Por favor, ela tem só 10 anos. Ela é minha filha. Por favor." Ele me chutou. Mateus e João choravam. Rita se escondia atrás da porta. O homem misterioso entrou. Pegou Ana pela mão. Com delicadeza, percebi. Mas isso não importava. Ele estava levando minha filha. Ana chorava, estendia os braços para mim. "Mãe, mãe, não deixa, mãe!" Eu tentei me levantar, mas ele me segurou, me prendeu. O homem da carroça olhou para mim. Por um instante, nossos olhos se encontraram. E ele disse, baixo, quase como uma promessa: "Eu cuido dela." Então subiu na carroça. Ana ia gritando, chamando por mim, enquanto a carroça se afastava pela estrada de terra. Eu caí de joelhos e gritei até minha voz sumir. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Ana foram os mais escuros da minha vida. E olha que eu já conhecia a escuridão. Acordava de madrugada, antes do sol nascer, e por um breve segundo esquecia. Pensava que ia encontrá-la dormindo no canto do quarto, enroladinha no cobertor fino, o cabelo escuro espalhado pelo travesseiro. Mas então a realidade me acertava como um soco no estômago. Ela não estava mais ali. Mateus percebia. Ele sempre percebia. Com apenas 9 anos, já tinha aquele jeito sério, aquele olhar de quem carrega o mundo nos ombros. Ele se sentava do meu lado na beira do fogão, enquanto eu mexia a comida que mais parecia água com sal, e dizia: "A gente vai encontrar ela, mãe. Um dia a gente encontra." Eu queria acreditar, mas como? Eu não sabia nem o nome do homem, não sabia de onde ele vinha, não sabia para onde tinha ido. A estrada engoliu minha filha e eu fiquei ali, acorrentada àquela vida, àquele homem, àquela miséria. João, que tinha apenas 5 anos quando Ana foi levada, começou a esquecer o rosto dela. Uma noite, ele me perguntou: "Mãe, a Ana tinha olho claro ou escuro?" Meu coração se despedaçou. "Escuro, meu filho, igual aos seus." Ele assentiu, mas eu vi na cara dele que a imagem estava borrada, e isso me matava mais do que qualquer surra. Rita, a caçula, mal se lembrava da irmã mais velha. Ela tinha só 4 anos quando Ana partiu. Para ela, Ana era quase um fantasma, uma história que a mãe contava à noite. Mas eu não deixava esquecer.
Todas as noites, depois que meu marido caía bêbado e roncando, eu juntava os três no meu colo, apertado, desconfortável, mas quente, e sussurrava. Ana tinha o cabelo bem pretinho, liso. Ela gostava de trançar. Ela cuidava de vocês como uma mãezinha. Ela ria quando João fazia graça. Ela era forte, ela era corajosa. E eles ouviam, em silêncio, como se estivessem rezando. Meu marido piorou. Depois de perder a terra no jogo, ele ficou ainda mais violento. Como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse algum poder sobre as cartas que ele jogava, sobre a cachaça que ele enfiava a goela abaixo. As surras ficaram mais frequentes, mais brutais. Tinha dias que eu mal conseguia me levantar. Mateus precisava me ajudar a ir até o tanque lavar roupa. João trazia a água do poço. Rita, pequenininha, tentava varrer a casa com uma vassoura maior que ela. Eles cresceram rápido demais. Crianças não deveriam saber cozinhar antes dos 10 anos. Não deveriam saber esconder comida para os dias em que o pai gastava tudo no bar. Não deveriam saber fingir que está tudo bem quando alguém perguntava. Mas os meus sabiam, porque não havia escolha. Foi numa manhã de setembro, 3 anos depois de Ana partir, que tudo mudou de novo. Eu estava no quintal, estendendo roupa no varal. O sol já estava alto e castigava. Minha cabeça latejava. Ele tinha me dado um tapa na noite anterior porque o feijão estava duro. Ouvi um cavalo se aproximando. Levantei a cabeça e vi um homem descendo, tirando o chapéu. Dona Rosa? Sim. Ele hesitou. Olhou para os lados, como se não soubesse como dizer. É sobre seu marido. Meu coração não acelerou, não disparou. Apenas continuou batendo, monótono, cansado. O que foi? Ele está morto, senhora. Levou uma facada numa briga no bar do Zé Grande, por causa de dinheiro, por causa de jogo. Eu não me mexi. O homem ficou me olhando, esperando uma reação. Lágrimas, gritos, desmaio. Nada veio. A senhora está bem? Ele perguntou, desconfortável. Tô. Eu sinto muito pela perda. Eu não. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. O homem arregalou os olhos, virou-se e foi embora rápido, como se eu fosse contagiosa. Voltei a estender a roupa. E pela primeira vez em anos, respirei fundo sem sentir medo. O enterro foi no dia seguinte, rápido, sem cerimônia. O padre falou palavras que não ouvi. As pessoas olharam para mim com uma mistura de pena e julgamento. Eu fiquei ali, de pé, com meus 3 filhos ao redor. Mateus segurava a mão de Rita. João se agarrava na minha saia. E eu olhava para aquele caixão barato pensando apenas uma coisa. Agora eu posso ir embora. Porque pela primeira vez em 13 anos de casamento, eu estava livre. Livre das surras, livre dos gritos, livre do medo de dormir e não acordar. Mas também livre para passar fome, livre para não ter teto, livre para ser julgada como viúva pobre com 3 bocas para alimentar. Ainda assim, era melhor do que ficar. Naquela noite, juntei os filhos na cozinha. A gente vai embora, eu disse. Mateus, que agora tinha 12 anos e era quase um homem, assentiu imediatamente. Para onde, mãe? Não sei, mas longe daqui, longe dessa casa, longe dessas pessoas que nunca moveram um dedo para ajudar a gente. João, com 8 anos, perguntou com a voz fina: E se a gente se perder? Eu me ajoelhei na frente dele, segurei seu rosto pequeno nas minhas mãos. A gente já está perdido, meu filho. Agora a gente vai a se encontrar. Rita, com 7 anos, apenas segurou minha mão e disse: Eu vou com a senhora, mãe, para onde a senhora for. E assim, com 2 trouxas de roupa, uma panela velha, um cobertor rasgado e a coragem que me restava, eu peguei meus filhos pela mão e saí daquela casa. Era madrugada, a lua estava cheia. A estrada de terra se estendia à frente escura e desconhecida. Mas eu não olhei para trás, nem uma vez. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Caminhávamos desde o amanhecer até o sol se pôr. Meus pés sangravam dentro das alpercatas gastas. Rita chorava de cansaço. Então Mateus a carregava nas costas, mesmo com as pernas bambas.
João tropeçava nas pedras, mas nunca reclamava. Comíamos o que encontrávamos pelo caminho, frutas silvestres, raízes, às vezes um pedaço de pão duro que alguma alma caridosa nos dava quando parávamos em algum povoado. Eu tinha vergonha de pedir, vergonha de estender a mão, mas a fome dos meus filhos era maior que meu orgulho. Por favor, senhora, qualquer coisa, meus filhos não comem desde ontem. Algumas pessoas ajudavam, outras viravam o rosto. À noite, dormíamos debaixo de árvores, enrolados no único cobertor que tínhamos. Eu ficava acordada, olhando as estrelas, me perguntando se Ana também olhava para o mesmo céu, se ela estava viva, se estava bem, se ainda se lembrava de mim. Mateus percebia que eu não dormia. Mãe, descansa, eu fico de guarda. Você é criança, Mateus. Não sou mais mãe, eu cuido de vocês agora. E ele ficava ali, sentado, com um pedaço de pau na mão, como se pudesse defender a gente de qualquer perigo. Meu filho tinha 12 anos e já era o homem da família. Isso me partia o coração. No quinto dia de caminhada, João desmaiou. Estávamos subindo uma ladeira quando ele simplesmente caiu. Sem aviso, sem grito. João! Eu berrei. Corri até ele. Peguei seu corpo pequenininho nos braços. Ele estava quente, febril, os lábios rachados. Ele precisa de água, mãe, Mateus disse, desesperado. Mas não havia água, não havia nada. Rita começou a chorar. O João vai morrer, mãe. Não, eu praticamente gritei. Ninguém vai morrer aqui, ninguém. Olhei ao redor. A estrada estava vazia. O sol rachava a terra. O desespero subia na minha garganta como bile. E então, ao longe, vi uma fumaça subindo. Tem uma casa ali, eu disse, apontando. Mateus pegou Rita pela mão. Eu levo ela, mãe. A senhora carrega o João. E assim fomos. Eu com João desmaiado nos braços, pesado demais para o corpo fraco que eu tinha. Mateus puxando Rita, que mal conseguia andar. Quando chegamos à casa, bati na porta com desespero. Uma mulher idosa abriu. Olhou para mim, para o menino desacordado e não hesitou. Entra, filha, rápido. Ela nos levou para dentro, deitou João numa esteira, trouxe água fresca, pano molhado para a testa dele, caldo de galinha. Ele está desidratado, cansado, mas vai ficar bom, ela disse, com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. Eu desabei, sentei no chão e chorei. Chorei tudo que tinha segurado, todo o medo, todo o cansaço, toda a culpa. A mulher se ajoelhou do meu lado e segurou minha mão. De onde vocês vêm, filha? Do inferno, eu respondi sem pensar. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. E para onde vão? Não sei. Qualquer lugar onde a gente possa recomeçar. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Tem uma fazenda grande há uns 3 dias daqui. Chama Fazenda Vale Seco. O dono é um homem duro, mas sempre precisa de gente para trabalhar. Se vocês chegarem lá e se oferecerem para trabalhar, talvez ele dê um lugar para morar. Eu olhei para ela incrédula. A senhora acha mesmo que ele aceitaria? Uma mulher sozinha com 3 filhos? Acho que você não é só uma mulher sozinha, filha. Você é uma mãe. E mãe é a coisa mais forte que existe nesse mundo. Fiquei naquela casa por 2 dias, até João se recuperar. A mulher nos alimentou, nos deu roupas limpas, nos encheu de conselhos. Quando partimos, ela me abraçou forte. Vai dar certo, Rosa. Você vai ver. Eu queria acreditar. 3 dias depois, chegamos à fazenda Vale Seco. Era enorme. Casas espalhadas, currais cheios de gado, homens trabalhando na lavoura. Um lugar que parecia próspero, organizado e assustador. Perguntamos por aí e nos indicaram a casa do capataz. Quando chegamos à porta, meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Bati. Um homem abriu, alto, largo, com um cigarro pendurado no canto da boca e um olhar que me desnudou em segundos. O que você quer? Ele perguntou, ríspido. Eu vim procurar trabalho, eu e meus filhos. Ele riu, um riso curto, debochado. Trabalho? Que tipo de trabalho uma mulher magricela feito você pode fazer? Eu ergui o queixo. Eu sei lavar roupa, cozinhar, limpar, costurar. Eu trabalho duro, meus filhos também. Ele me olhou de cima a baixo, devagar, com aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de homem que vê mulher como objeto.
E como é que você vai pagar pela moradia, comida? Ele deu um passo na minha direção. Você sabe agradar um homem? Meu estômago embrulhou. Antes que eu pudesse responder, Mateus se colocou na minha frente. Meu menino, meu filho de 12 anos. Ele olhou para o capataz e disse com uma voz firme que não parecia de criança: Eu trabalho. O capataz arqueou as sobrancelhas, surpreso. É mesmo? Sim, senhor. Eu sei carpir, plantar, cuidar de gado. Trabalho desde os 6 anos. Sou forte e aprendo rápido. Mateus respirou fundo e continuou. Minha mãe lava roupa, cozinha, cuida de casa. Meu irmão ajuda nos currais. Minha irmã pode estudar e ajudar nas tarefas leves. A gente paga com serviço honesto. A gente não deve nada a ninguém e não vai dever. O silêncio foi pesado. O capataz olhou para Mateus, depois para mim, depois para João e Rita. E então ele riu de novo, mas dessa vez foi diferente. Que menino corajoso, hein? Ele deu uma tragada no cigarro, cuspiu no chão. Tá bom, vocês podem ficar. Tem um rancho velho lá nos fundos. Tá caindo aos pedaços, mas serve. Vocês arrumam ele. A mulher trabalha na cozinha da fazenda e lava roupa para os peões. O menino trabalha na roça. Os outros 2 ajudam onde precisar. Eu mal podia acreditar. Sério? Sério. Mas se não derem conta, vão embora. Eu não tenho paciência com gente fraca. A gente dá conta, Mateus disse firme. E assim, com a coragem de um menino de 12 anos que se fez homem cedo demais, nós ganhamos um novo começo. O rancho era pior do que eu imaginava. Paredes rachadas, telhado com buracos por onde a chuva entrava, chão de terra batida, uma janela sem vidro, uma porta que não fechava direito. Mas era nosso. A gente arruma, mãe, Mateus disse, sempre otimista. Vai ficar bom. Passamos o resto do dia limpando, varremos a sujeira acumulada, tapamos os buracos com panos velhos, improvisamos camas com palha e o cobertor que trazíamos. À noite, sentamos no chão e comemos o pão que o capataz tinha dado. João olhou ao redor e disse: É melhor do que dormir no mato. Rita concordou. E não tem ninguém para bater na gente. Mateus ficou quieto. Eu puxei os 3 para perto de mim. A gente vai ficar bem, eu disse. Pela primeira vez, a gente vai ficar bem. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi sem medo. Os dias na fazenda Vale Seco eram longos e duros. Eu acordava antes do sol nascer e ia para a cozinha grande, onde preparava comida para dezenas de peões. Depois, lavava a roupa no rio até minhas mãos ficarem em carne viva. Passava, costurava, limpava. Mateus trabalhava na lavoura, capinava, plantava, carregava peso. Voltava para casa com as costas doendo e as mãos calejadas, mas nunca reclamava. João cuidava dos currais, alimentava os animais, limpava o estrume. Aprendia rápido e era elogiado pelos homens mais velhos. E Rita era a luz da nossa casa. A professora da fazenda, Dona Lourdes, percebeu que a menina era esperta. Ofereceu para ensiná-la a ler e escrever. Não custa nada, Rosa, e a menina tem jeito, seria um desperdício. Eu aceitei, com o coração apertado de gratidão. Ver Rita voltando para casa com um caderninho nas mãos, contando sobre as letras que aprendeu, era a coisa mais bonita do mundo. Mãe, olha, eu escrevi meu nome! Ela me mostrava orgulhosa e eu sentia vontade de chorar. Porque Ana nunca teve isso. Ana nunca pôde estudar. Ana foi levada antes de ter a chance de ser criança. Mas Rita tinha. E isso, de alguma forma, tornava tudo mais suportável. Os meses passaram, devagar, pesado, mas com uma sensação estranha que eu não reconhecia no começo. Paz. Não era felicidade, ainda não, mas era a ausência do medo. E isso já era muito. Certa tarde, depois de um dia exaustivo, eu estava sentada na porta do rancho, olhando o pôr do sol. Mateus estava ao meu lado em silêncio. Mãe, ele disse de repente. Sim? A senhora acha que a Ana está bem? Meu coração apertou.
Eu não falava sobre Ana com frequência, doía demais, mas eu pensava nela todos os dias, todas as noites, cada vez que via uma menina da idade que ela teria agora. Eu espero que sim, meu filho. Eu também. Ele ficou quieto por um momento. Eu nunca vou esquecer dela. E um dia, eu juro, eu vou procurar ela. Eu segurei a mão dele. Eu sei que vai. E nós ficamos ali, lado a lado, enquanto o sol descia no horizonte. Mãe e filho, sobreviventes. Foi no terceiro mês na fazenda que eu o vi pela primeira vez. Eu estava no rio lavando roupa. O sol estava alto e castigava. Minhas costas doíam. Minhas mãos estavam vermelhas, inchadas. Mas eu continuava esfregando, batendo, torcendo. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei, assustada, pronta para me defender. Um homem estava parado na margem do rio. Alto, mas não intimidador. Chapéu de palha na cabeça, roupas simples, limpas, mãos grandes, calejadas. Ele tinha aquele jeito de quem trabalha a terra há muito tempo. Cabelos grisalhos nas têmporas, uns 50 anos, talvez. Rosto marcado pelo sol, mas com uma expressão tranquila, gentil até. Desculpa, senhora, ele disse, tirando o chapéu. Eu sou Oliveira, moro na fazenda vizinha. Eu o encarei desconfiada. Não por mal dele, mas porque eu havia aprendido a desconfiar de homens, de todos os homens. Rosa, eu respondi, seca. Prazer, dona Rosa. Ele ficou ali, sem saber o que dizer. Então apontou para uma cerca que estava caída perto do rancho onde eu morava. Vi que a cerca está quebrada. Pode dar problema quando o gado passar. Se quiser, eu posso arrumar. Eu franzi a testa. Por quê? Ele piscou surpreso com a pergunta. Como assim, por quê? Por que o senhor ia arrumar a cerca? O que o senhor quer em troca? A pergunta saiu dura, cortante, mas eu precisava saber. Nada era de graça, nunca era. Ele ficou quieto por um momento. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça e disse com uma voz calma: Nada, dona Rosa, eu não quero nada, só achei que podia ajudar. E então ele foi embora. Eu fiquei ali, parada, sem entender. Um homem que não queria nada em troca? Isso não existia. Mas ele voltou. No dia seguinte, lá estava ele, com ferramentas, consertando a cerca. Trabalhou a manhã inteira. Quando terminou, passou na porta do rancho e disse: Pronto, tá firme agora. Eu não pedi para o senhor fazer isso, eu disse, ainda desconfiada. Eu sei, ele sorriu, um sorriso pequeno, sem malícia, mas eu fiz mesmo assim. E foi embora de novo. Rita, que estava comigo, perguntou: Mãe, quem é aquele homem? Ninguém importante, eu respondi, mas eu estava errada. Oliveira começou a aparecer com frequência. Nunca de um jeito invasivo, nunca passando do limite, sempre com alguma desculpa. Trazer lenha, arrumar um telhado, ensinar Mateus a fazer um nó de corda mais firme. Mateus gostou dele imediatamente. Mãe, o seu Oliveira é gente boa, ele me ensinou um monte de coisa hoje. João também se apegou. Ele disse que eu tenho jeito para carpintaria, disse que pode me ensinar. E Rita se encantou. Mãe, o seu Oliveira contou uma história engraçada hoje, eu ri tanto. Eu ouvia tudo calada, observando, tentando entender onde estava o truque, onde estava a armadilha. Mas não havia. Ele era só gentil. Um dia, ele trouxe comida, um pote de doce de leite que a vizinha dele tinha feito e sobrou. Pelo menos era isso que ele disse. Pensei que as crianças iam gostar. Rita abraçou o pote como se fosse ouro. Obrigada, seu Oliveira. Ele sorriu para ela, depois olhou para mim. Dona Rosa, a senhora está bem? Parece cansada. Ninguém me perguntava se eu estava bem. Ninguém. Eu não soube o que responder. Eu tô sim. Ele assentiu, mas não pareceu convencido. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Eu moro logo ali. E foi embora. Naquela noite, eu comi uma colherada do doce de leite e chorei. Não de tristeza, de alívio, porque alguém tinha sido gentil comigo e eu havia esquecido como isso era. Os meses foram passando e Oliveira se tornou parte das nossas vidas. Ele nunca tentou nada, nunca fez uma insinuação, nunca me olhou com aquele olhar que eu tanto conhecia e odiava. Ele só estava ali, como um amigo, como um apoio. Certa vez, Rita adoeceu, febre alta, corpo tremendo.
Eu estava desesperada. Não tinha dinheiro para médico, não sabia o que fazer. Oliveira apareceu com remédios. Minha esposa, que Deus a tenha, costumava fazer esse chá. É bom para a febre. Ele sentou do lado da cama de Rita, ensinou como preparar, esperou até a febre baixar. Como o senhor sabia que ela estava doente? Eu perguntei. João me contou, ele foi me buscar. Eu olhei para João, que estava no canto da sala, e ele deu de ombros. Eu sabia que o seu Oliveira ia ajudar. Naquela noite, depois que Rita melhorou, eu sentei na porta do rancho com Oliveira. Obrigada, eu disse, baixinho. Não precisa agradecer, Dona Rosa. Preciso sim, o senhor não tinha obrigação. Ele ficou quieto, depois disse. Eu perdi minha esposa faz 4 anos. Ela era tudo para mim. Quando ela se foi, eu achei que ia morrer também. Mas não morri. Fiquei aqui, sozinho, cuidando da terra. Ele olhou para o céu estrelado. Eu sei o que é solidão, sei o que é dor, e sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém. Ele me olhou. Então, quando eu vejo alguém precisando, eu ajudo. Simples assim. Eu não sabia o que dizer, porque eu nunca tinha conhecido um homem assim. Um ano inteiro se passou desde que chegamos na fazenda Vale Seco. As coisas melhoraram, devagar, mas melhoraram. Mateus, agora com 13 anos, era respeitado pelos peões. Trabalhava como adulto, ganhava um salário pequeno, mas que ajudava. João aprendia carpintaria com Oliveira e adorava. Passava horas na oficina dele, serrando madeira, pregando, lixando. Já a Rita estava na escola, lia livros, escrevia cartas, sonhava alto. E eu? Eu comecei a sorrir de novo. Não sempre, não fácil, mas comecei. Oliveira tinha muito a ver com isso. Ele trazia leveza, trazia conversas boas, trazia risadas inesperadas, trazia respeito. E, aos poucos, sem que eu percebesse direito, ele começou a trazer outra coisa também: esperança. Foi numa tarde de domingo, quase no fim do primeiro ano, que tudo mudou. Oliveira tinha ajudado a construir uma mesa nova para o rancho, uma mesa de verdade, firme, bonita. Ele e João passaram dias trabalhando nela. Quando ficou pronta, sentamos todos ao redor. Eu, Oliveira, Mateus, João e Rita. Parecia uma família. Rita disse animada: Seu Oliveira, o senhor não quer jantar com a gente hoje? Ele hesitou, olhou para mim. Se Dona Rosa permitir? Eu não sabia por que meu coração disparou. Não sabia por que senti calor no rosto. Pode ficar, eu disse, baixinho. E ele ficou. Comemos juntos, conversamos, rimos. Os meninos contaram histórias. Rita mostrou um desenho que tinha feito na escola. E quando Oliveira foi embora, já era noite. Antes de sair, ele me olhou e disse: Obrigado pelo jantar, Dona Rosa. Fazia tempo que eu não me sentia parte de uma família. Eu engoli seco. Obrigado por tudo que o senhor faz por nós. Ele assentiu, colocou o chapéu e foi embora. Mateus veio até mim e disse: Mãe, o seu Oliveira é um homem bom. É sim. Diferente do outro. Eu sabia de quem ele estava falando. Do pai, do monstro. Muito diferente, eu concordei. Mateus me abraçou e sussurrou: A senhora merece ser feliz, mãe. Eu não respondi, porque eu não sabia se ainda acreditava nisso. O segundo ano na fazenda Vale Seco foi diferente do primeiro. Não porque a vida ficou fácil, não ficou. Continuávamos trabalhando duro, acordando cedo, cansando até os ossos. Mas havia algo novo no ar, algo que eu não sabia nomear no começo: leveza. E boa parte dessa leveza tinha um nome: Oliveira. Ele estava presente, não de um jeito sufocante, mas de um jeito constante, como o sol que nasce todo dia. Você não pensa muito sobre ele, mas sente falta quando some.
Oliveira consertava o que quebrava, ensinava Mateus sobre plantio, mostrava a João técnicas de carpintaria, levava livros para Rita, emprestados da casa dele. E comigo ele era cuidadoso. Nunca ultrapassava limites, nunca me tocava sem necessidade, mas estava ali, sempre que eu precisava. Certa vez, estava carregando um balde pesado de água. Ele passou, pegou de mim sem perguntar, levou até o rancho e voltou para o que estava fazendo. Não precisava, eu disse. Eu sei, ele respondeu, com aquele jeito tranquilo dele, mas eu quis. Outra vez, eu estava sentada sozinha, olhando o horizonte, pensando em Ana. Sempre pensava nela, todos os dias. Oliveira se aproximou, respeitoso. Posso sentar? Eu assenti. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele não perguntou o que eu estava pensando, não tentou me consolar com palavras vazias. Apenas ficou ali. E, de alguma forma, aquilo ajudou. Foi durante a colheita, 6 meses depois, que algo mudou. Estávamos todos ajudando na roça. Era tempo de colher milho e a fazenda inteira estava mobilizada. Eu preparava comida para os trabalhadores, Mateus colhia, João ajudava a carregar os sacos. Oliveira estava lá também, ajudando. No final do dia, quando todos já tinham ido embora, eu estava sozinha na cozinha grande, lavando panelas. Oliveira entrou. Pensei que ainda tivesse alguém aqui. Só eu disse, sem parar de esfregar. Ele pegou um pano. Deixa eu ajudar. Não precisa. Eu sei, ele sorriu, mas eu quero. Trabalhamos lado a lado, em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era bom, tranquilo. Quando terminamos, ele enxugou as mãos e disse: Dona Rosa, posso te fazer uma pergunta? Meu coração deu um salto, não sei por quê. Pode. A senhora... Ele hesitou. A senhora já pensou em recomeçar? Como assim? Recomeçar a vida, de verdade, não só sobreviver, mas viver. Eu fiquei quieta. Aquela pergunta me atingiu de um jeito que eu não esperava. Eu não sei se eu sei viver sem sobreviver, eu disse, honesta. Ele assentiu, como se entendesse. Eu também não sabia. Depois que minha esposa morreu, eu só existia. Acordava, trabalhava, dormia, acordava de novo. Era um ciclo, sem sentido, sem alegria. Ele me olhou. Mas aí vocês chegaram. Você, os meninos, a Rita, e eu percebi que ainda dá para sentir coisas boas. Ainda dá para ter propósito. Ainda dá para sorrir. Eu não sabia o que dizer. Eu não sei se eu sei sorrir, Oliveira. Faz tanto tempo. Você sorri, sim. Eu lhe dei um passo na minha direção. Não muito, só um. Eu já vi. Quando a Rita traz uma nota boa da escola, quando o Mateus chega em casa cansado, mas satisfeito com o trabalho, quando o João mostra uma cadeira que ele fez. Você sorri, e é bonito de ver. Meu rosto esquentou. Eu não lembrava a última vez que um homem tinha dito que algo em mim era bonito. Oliveira, Você não precisa dizer nada agora, Rosa. Ele usou meu nome, sem o Dona, apenas Rosa. E aquilo fez algo dentro de mim se mexer. Só queria que você soubesse que você merece coisas boas, merece ser feliz, merece ser tratada com carinho. Ele colocou o chapéu e foi embora, me deixando sozinha na cozinha. Eu encostei na parede e respirei fundo. Porque, pela primeira vez em anos, eu senti algo que não era medo, nem tristeza, nem cansaço. Eu senti esperança. Nas semanas seguintes, algo mudou entre nós. Não foi nada dramático, nenhuma declaração, nenhum gesto grande. Mas nossos olhares demoravam mais, nossas conversas ficavam mais longas, nossos sorrisos ficavam mais fáceis. Os meninos perceberam. Uma noite, Mateus me perguntou: Mãe, a senhora gosta do seu Oliveira? Eu quase engasguei com o chá. O quê? Como assim? A senhora gosta dele? Do jeito que um homem e uma mulher gostam um do outro? Rita e João pararam o que estavam fazendo e olharam para mim. Eu não sabia o que responder. Ele é um bom homem, um amigo. Ele é mais do que amigo, mãe, Mateus disse, sério. E não tem problema. A gente gosta dele. Ele é bom com a gente. Ele é bom com a senhora. E ele é completamente diferente do outro. Eu sabia que eles nunca chamariam meu falecido marido de pai. Ele nunca foi pai. Vocês não iam se importar? Eu perguntei, baixinho. Importar com o quê? Com a senhora ser feliz? João disse, e veio me abraçar. Rita também me abraçou. Eu gosto do seu Oliveira. Ele é carinhoso e ele faz a senhora sorrir.
Mateus ficou em pé, mas estava sorrindo. Se ele te faz bem, mãe, então a gente apoia. E naquele momento eu percebi que talvez, só talvez, eu pudesse me permitir sentir de novo. Foi numa tarde de chuva que tudo mudou. Eu estava correndo para buscar a roupa no varal antes que se encharcasse. Oliveira apareceu do nada e começou a me ajudar. Corremos juntos, rindo, tentando salvar os lençóis, as roupas. Quando terminamos, estávamos ensopados. Eu olhei para ele e ele olhou para mim. E então ele disse: Rosa, eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração disparou. Diz: eu me apaixonei por você. Simples assim, direto, honesto. Eu congelei. Eu sei que talvez seja cedo, sei que você passou por coisas terríveis, sei que você tem medo, mas eu não consigo mais ficar quieto. Ele deu um passo na minha direção. Eu te amo, Rosa. Amo sua força, amo sua coragem, amo o jeito que você cuida dos seus filhos, amo o jeito que você luta. E eu queria ter a chance de te fazer feliz, de verdade. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Oliveira, eu não sei se eu sei amar, eu não sei se eu ainda sei confiar. Eu sei. Ele segurou minha mão, devagar, gentil. E eu não vou te apressar, não vou te forçar. Mas eu queria que você soubesse. E queria que você pensasse na possibilidade de nós. Eu olhei para a mão dele segurando a minha. E pela primeira vez eu não senti medo. Eu vou pensar, eu disse baixinho. Ele sorriu. É tudo que eu precisava ouvir. Não foi fácil. Deixar alguém entrar depois de anos sendo quebrada por dentro não é algo que acontece de um dia para o outro. Mas Oliveira tinha paciência. Ele esperou, não me pressionou, não exigiu respostas. Apenas continuou sendo quem ele sempre foi, gentil, presente, respeitoso. E aos poucos eu fui me abrindo. Contei a ele sobre o casamento forçado, sobre as surras, sobre as humilhações, sobre o dia em que minha filha foi tirada de mim. Ele me ouviu, sem julgar, sem interromper, apenas ouviu. E quando eu terminei, ele segurou minha mão e disse: Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Rosa, e eu sinto muito por tudo que você passou, mas você não precisa passar por nada sozinha nunca mais. Eu chorei nos braços dele naquela noite, e foi a primeira vez que chorar me trouxe alívio. 6 meses depois, Oliveira me pediu em casamento. Não foi nada grandioso, não teve ajoelhado no chão, não teve discurso decorado. Estávamos sentados na frente do rancho, vendo o pôr do sol, quando ele disse: Rosa, casa comigo. Eu olhei para ele. Casa comigo, ele repetiu. Não porque você precisa, não porque é conveniente, mas porque eu te amo e porque eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Eu fiquei quieta por um momento. Depois disse: Oliveira, eu tenho medo. Eu sei. Eu não sei se vou ser uma boa esposa, eu não sei se sei fazer isso direito. Você não precisa ser nada além do que você já é, ele disse, segurando meu rosto. E nós vamos aprender juntos. Eu respirei fundo e disse: sim. Casamos numa cerimônia simples, com os filhos, alguns vizinhos e o padre da região. Não tive vestido branco, não houve festa grande. Mas quando eu disse sim naquele dia, eu disse por escolha. Não porque alguém me obrigou, não porque não havia outra saída, mas porque eu queria, e isso fez toda a diferença. Os anos passaram, e pela primeira vez na vida, eu não contei os dias com medo. Não esperei pela próxima surra. Não caminhei em ovos dentro da minha própria casa. Eu vivi, de verdade. Oliveira construiu uma casa para nós. Não era grande, mas era sólida. Tinha quartos para as crianças, tinha uma cozinha de verdade, tinha janelas que deixavam o sol entrar. E tinha paz. Mateus cresceu e se tornou um homem de respeito. Aos 22 anos, era considerado um dos melhores trabalhadores da região. Forte, honesto, trabalhador. Oliveira o tratava como filho, ensinava tudo o que sabia sobre a terra, sobre plantio, sobre como lidar com as pessoas. Você vai longe, Mateus, Oliveira dizia. Você tem caráter, e isso vale mais do que qualquer dinheiro. Mateus sorria, agradecia, mas eu via nos olhos dele uma sombra, uma tristeza que ele tentava esconder. Eu sabia o que era. Ana.
Ele nunca esqueceu da irmã mais velha, nunca parou de procurar. Sempre que ia para a cidade, perguntava. Sempre que conhecia alguém novo, questionava. Mãe, um dia eu vou encontrar ela, ele me dizia, sempre com a mesma determinação. Eu sei, meu filho, eu sei. João, aos 18 anos, tinha se tornado um carpinteiro habilidoso. Trabalhava com Oliveira na oficina, mas já recebia encomendas próprias. Cadeiras, mesas, portas, janelas, tudo o que ele fazia tinha qualidade, tinha cuidado. Você tem mãos de artista, João, Oliveira elogiava. E era verdade. João tinha um talento especial, via a madeira e enxergava possibilidades. Ele era mais quieto que Mateus, mais introspectivo, mais carinhoso, sempre preocupado com a família. Mãe, a senhora tá bem? Ele perguntava toda manhã. E eu sempre respondia: tô, meu filho, tô bem. E era verdade. Rita era a minha alegria. Aos 17 anos, ela era a única dos meus filhos que tinha estudado de verdade. Lia livros, escrevia poesias, sonhava em ser professora. Eu quero ensinar, mãe. Quero que outras crianças tenham a chance que eu tive. Ela era doce e gentil, mas tinha uma força silenciosa, uma determinação que me lembrava de mim mesma, quando eu ainda era jovem, antes de tudo. Oliveira a adorava, tratava como filha, incentivava seus estudos, comprava livros para ela sempre que podia. Rita vai fazer a diferença no mundo, ele dizia. Eu tenho certeza. E eu também tinha. A vida na nossa casa era boa. Jantávamos juntos todas as noites, conversávamos, ríamos, contávamos histórias. Oliveira me tratava com um carinho que eu nunca imaginei que existisse. Me abraçava, me beijava a testa, me dizia que eu era bonita, mesmo com os cabelos grisalhos e as rugas que o tempo e o sofrimento tinham deixado. Você é a mulher mais bonita que eu já vi, Rosa, ele dizia. E eu acreditava, porque ele olhava para mim como se fosse verdade. À noite, deitados lado a lado, ele segurava minha mão e perguntava: Você é feliz? E eu respondia, sempre, sim, pela primeira vez na vida eu sou feliz. Mas havia um vazio, um buraco que nunca se fechou. Ana. Eu pensava nela todos os dias. Me perguntava onde ela estava, como estava, se estava viva, se era feliz, se tinha família, se ainda se lembrava de mim. Eu olhava para o horizonte e imaginava que um dia ela voltaria, que bateria na porta, que eu a veria de novo. Mas os anos passavam e nada. 10 anos desde que a levaram. Ela teria 23 anos agora. Será que ainda tinha aquele cabelo preto liso? Será que ainda tinha aqueles olhos fundos iguais aos meus? Será que carregava alguma marca minha nela? Oliveira percebia a minha tristeza. Você pensa nela, não é? Ele perguntava, suave. Todo dia. Ela vai voltar, Rosa. Eu sinto. Um dia ela vai voltar. Eu queria acreditar, mas com o tempo a esperança ia ficando mais fraca, mais distante. Até que. Até que. Foi numa manhã de sábado, clara e quente, que tudo mudou. Eu estava no quintal, estendendo roupa. Rita estava me ajudando. João e Mateus tinham ido para a cidade buscar ferramentas. Oliveira estava na oficina. De repente, ouvi o barulho de uma carroça. Olhei para a estrada e vi. Uma carroça puxada por 2 cavalos. Um homem dirigindo, uma mulher ao lado dele e crianças na parte de trás. Eles estavam indo na direção da fazenda de Oliveira. Eu não dei muita atenção no começo. Visitantes não eram raros. Mas algo dentro de mim, algo me fez olhar de novo. O homem desceu da carroça. Alto, chapéu cobrindo parte do rosto, roupas simples, jeito calmo. E então ele tirou o chapéu. Meu coração parou. Eu conhecia aquele rosto. Mais velho, mais cansado. Mas eu conhecia. Rita, eu disse, a voz saindo trêmula. Fica aqui. Mãe, o que foi? Eu não respondi. Comecei a caminhar na direção da carroça, devagar,
como se estivesse em um sonho ou em um pesadelo. O homem olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram. E eu vi o reconhecimento no rosto dele. Ele sabia quem eu era, porque ele era o homem que levou minha filha. Minha respiração ficou curta, minhas pernas tremeram, mas eu continuei andando. Ele não se moveu, apenas me olhou. E havia algo no rosto dele. Algo como arrependimento, tristeza. Oliveira saiu da oficina, provavelmente ouvindo o barulho da carroça. "Posso ajudar?" ele perguntou. O homem virou para Oliveira. E então, para minha total surpresa, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Pai." Eu congelei. "Pai?" Oliveira arregalou os olhos. "Miguel?" Miguel. Aquele era o nome dele. O nome do homem que levou minha filha. Oliveira se aproximou, incrédulo. "Miguel? Meu filho? Faz quanto tempo?" 10 anos, pai." Eles se abraçaram, um abraço apertado, emocionado. E eu ali, parada, tentando entender. Miguel era filho de Oliveira. A carroça que levou Ana tinha sido dirigida pelo filho do homem que eu amava. Meu mundo girou. Oliveira finalmente me viu, percebeu minha expressão, percebeu que algo estava errado. "Rosa, você está bem?" Eu não consegui responder. Miguel olhou para mim de novo e então disse baixo: "Dona Rosa." Oliveira franziu a testa. "Vocês se conhecem?" Miguel respirou fundo. "Sim, nós nos conhecemos." Ele olhou para o pai, depois para mim, e então começou: "Pai, eu preciso te contar uma história e pedir perdão de você e dela." Oliveira nos levou para dentro de casa. A esposa de Miguel ficou com as crianças na carroça, respeitosa, sabendo que aquele era um momento delicado. Rita me seguiu, preocupada. "Mãe, o que está acontecendo?" "Fica quieta, filha, por favor." Sentamos à mesa. Miguel tirou o chapéu. Oliveira estava confuso. Eu estava tremendo. E então Miguel começou: "Pai, quando minha esposa morreu no parto do segundo filho, eu fiquei perdido, desesperado. Eu tinha 2 meninos pequenos, um recém-nascido, nenhuma mulher na família para ajudar. Eu não sabia o que fazer." Ele parou, engoliu seco. Eu ouvi falar de um homem que estava disposto a fazer uma troca. Ele tinha dívidas, precisava de dinheiro e tinha uma filha. Eu senti a bile subir na garganta. Eu fui até a casa dele. E ele praticamente me empurrou a menina. Ela tinha 10 anos, chorava, implorava pela mãe. E a mãe, Miguel olhou para mim. A mãe implorava para que eu não a levasse. Lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Eu não queria fazer aquilo, mas eu estava desesperado. Meus filhos precisavam de alguém. E aquele homem, ele disse que se eu não levasse, ele ia vender a menina para outra pessoa, alguém pior. Ele respirou fundo. Então eu levei. E prometi para a mãe que ia cuidar dela, que ela estaria segura. Oliveira estava pálido. Você levou uma criança?" "Eu levei e cuidei dela, pai, como filha. Nunca encostei um dedo nela de forma errada, nunca a machuquei. Ela criou meus filhos comigo. E quando eu me casei de novo, 3 anos depois, minha esposa a tratou como filha também." Ele olhou para mim. "Eu sei que isso não apaga o que eu fiz. Eu sei que eu tirei sua filha de você. Mas eu juro, Dona Rosa, eu cuidei dela. Ela teve comida, teve casa, teve carinho. E quando ela cresceu, eu dei a ela a escolha de ficar ou ir embora. Ela escolheu ficar, porque ela se sentia parte da família." Eu não conseguia falar. Não conseguia processar. "Mas ela nunca esqueceu a senhora", Miguel continuou. "Ela falava da mãe todos os dias, chorava com saudade. Dizia que um dia ia voltar. E eu prometi que quando o momento certo chegasse, eu ia trazê-la de volta." Ele se levantou. E hoje é esse dia. Miguel saiu da casa, voltou para a carroça. Oliveira segurou minha mão. "Rosa." Eu não consegui olhar para ele, não consegui falar. E então, ela desceu da carroça. Uma mulher jovem, cabelo preto, liso, preso num coque, olhos fundos, escuros, rosto sério, mas suave. Meu coração explodiu. Ana, ela estava ali, viva, crescida.
Ela me viu e congelou. Nossos olhos se encontraram. E então, devagar, ela começou a andar na minha direção. Eu saí da casa, tropeçando, cambaleando. Ana? Minha voz saiu quebrada. Ela parou. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mãe? E então ela correu. Correu e se jogou nos meus braços. E eu a segurei. Segurei como se ela fosse desaparecer de novo. Segurei como se minha vida dependesse daquilo. Minha filha, eu chorei. Minha filha, minha filha. Mãe, eu soluçava. Eu pensei que nunca ia te ver de novo. Caímos de joelhos no chão, abraçadas, chorando. 10 anos de dor, de saudade, de vazio, tudo saindo de uma vez. Rita saiu correndo da casa. Ana, Ana! Ana abriu os braços. Rita se jogou nela. Eu sou sua irmã, eu sou a Rita. Você lembra de mim? Eu lembro, pequenininha, disse Ana, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu lembro de você. Mateus e João chegaram naquele momento. Desceram do cavalo, viram a cena e entenderam imediatamente. Ana? Mateus suspirou. Ela olhou para ele e sorriu entre as lágrimas. Mateus, você cresceu tanto. Ele correu, João correu. E ali, no meio da estrada, meus 4 filhos se abraçaram. Juntos, pela primeira vez em 10 anos. Completos.